Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Hoje aqui vamos fazer um esclarecimento, né, da questão aqui, que é a questão da ordem universal e qual segmento, né, vamos falar de novo dessa questão, né, essa questão da ordem maçônica universal, que eu tanto falo aqui no nosso canal Fatos Maçônicos, né, e também qual segmento da maçonaria seguir, né, então essa questão, né, a ordem universal, certo? É a pergunta aqui do Renato Oliveira, certo? Renato Oliveira é o seguinte, aqui ó, Miller, tá? Como saber qual segmento seguir na maçonaria? Você é da ordem universal, certo? Tem outros segmentos também, né? Como saber qual vou me identificar, já que é discreto? Primeira coisa, para quem está chegando aqui e para o próprio Renato, eu já falei várias e várias vezes isso daí, eu digo, cara, para ser maçom tem que pesquisar, sabe? Não veja as questões de forma muito superficial, certo? Porque elas são muito mais profundas do que se possa imaginar. Primeiro, eu sempre me identifico aqui. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom, ou seja, eu estou no 3º grau da maçonaria simbólica, né? E faço parte da Ordem Maçônica Universal, certo? Sempre falo isso. Aqui se refere a essa questão da Ordem Maçônica Universal, é a visão da maçonaria no globo. Eu faço parte da corrente maçônica como um todo. A corrente maçônica, ela se desdobra em instituições. Eu faço parte de uma instituição no simbolismo que chama Grande Oriente do Brasil, certo? Moro aqui no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, certo? Então faço parte do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Né? Quando eu falo maçonaria universal, é a mesma coisa que você se referir. Ah, meu nome é Luiz Miller, eu sou um cristão. Certo? Por exemplo, né? É verdade, mas é isso aí. Minha cruz. Né? Eu sou um cristão, mas se você parar e pensar, na verdade, o cristianismo, mas ele é católico, ele é protestante, de qual igreja protestante, de qual igreja católica, sendo que existe, por exemplo, no cristianismo, essas subdivisões, assim, né, do catolicismo e o protestantismo. Então, dentro do catolicismo, você tem a igreja de Roma, a igreja católica liberal, a igreja católica brasileira, a igreja holandesa, a igreja vetero-católica, o patriarcado ortodoxo, né, a igreja ortodoxo da Rússia, da Ucrânia, certo? De Constantinopla, enfim, são 7 patriarcados, são 7 ou são 9, agora me confundi. São os patriarcados ortodoxos, né, que existem, tem a de Jerusalém, se eu não me engano, certo? Hoje já tem um desdobramento, né, dessas linhas ortodoxas, certo? Tem o patriarcado grego, né, para não esquecer ninguém aí, para os caras não tacarem pedra. Enfim, existem todas essas linhas do catolicismo, são mais de 200 linhas, para você ter ideia. Dentro do protestantismo, daí a gente já nem toca muito no assunto, né? Porque você tem os conservadores, né? Tem os pentecostais, os neopentecostais, daí já, cara, são milhares de linhas, né? Isso eu falo que eu sou cristão, certo? Olha a complexidade que está envolvida nesse tipo de comentário. Por isso que eu falo que ordem maçônica universal, eu estou me referindo à maçonaria como doutrina universal. Não estou falando de uma instituição, né? Porque também não vou ficar fazendo propaganda pro GOB de graça. Eu me chamo Luiz Miller, sou do GOB. Já faço, acabo fazendo, né? Sempre oriento o pessoal a buscar, sabe, a potência que eu pertenço, né? Que é o Grande Oriente do Brasil. Certo? Então, o que acontece, né? Eu falo da maçonaria de uma questão mais universal, né? Mas faço parte de uma instituição, faço parte de uma loja, né? Aqui faço parte de uma instituição nacional, faço parte de uma instituição estadual, faço parte de uma loja que é local, né? Que é aqui na minha cidade, né? Eu participo regularmente. Né? Então, o que acontece, né? É isso, primeira questão, né? Aqui no Brasil, daí tem que se ter a mente aberta para essa questão clara, né? Não aberta no sentido de conhecimento, né? Não outra coisa, né? Entender que a maçonaria, ela é uma corrente universal, que ela possui várias linhas, como eu sempre falo aqui, a linha conservadora, que eu chamo maçonaria tradicional, essa é a linha conservadora, né? Que são as maçonarias com reconhecimento e regularidade, né? Universal, né? Ou não vou falar mundial para não usar universal para não confundir o pessoal. Então, aqui no Brasil nós temos 3 linhas, que são as linhas tradicionais: o Grande Oriente do Brasil,
as grandes lojas ligadas ao CMSB, que é a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, e a COMAB, Confederação Maçônica do Brasil, que são os Orientes Independentes, né? Primeiro surgiu no nosso país aqui em 1822 o Grande Oriente do Brasil, o que veio se tornar, né, o Grande Oriente do Brasil, né? Passou aí com vários nomes, né? Certo? Depois, em 27, né, começou uma cisão, né, que saiu do Grande Oriente do Brasil, surgiram as grandes lojas. E em 73 surgiram os Orientes Independentes. Então eles saem todos do mesmo tronco, certo? Só que são instituições que têm autonomias, jurisdição diferentes, né? Formas de governo, inclusive, diferentes, né? O Grande Oriente do Brasil é uma federação e a COMAB e as grandes lojas são confederações, é um agregado de povos maçônicos, né, que estão separados nos estados, né, que tem um colegiado que diz as diretrizes, né, e no Grande Oriente do Brasil tem um presidente lá, que é o grão-mestre geral. Sim, resumidamente falando sobre essa questão, né? Essas são as linhas tradicionais, então já tem uma complexidade aí, tem que se pesquisar, não tem outro jeito. Daí você tem a linha liberal, né, que são outras organizações que não têm o vínculo de tratado de reconhecimento com essas organizações tradicionais. É a mesma coisa que você falar assim, os caras, uns são católicos, maçonaria não é religião, né, mas eu estou usando aqui que talvez fique mais fácil. Tem os católicos e os protestantes. Então é como se falar basicamente isso daí, né? São linhas diferentes que, na verdade, em essência, trabalham com o cristianismo, né? Ou seja, com a maçonaria, fazendo um paralelo aqui, obviamente, só que não se conversam, é água e óleo, né? Não se misturam, né? Basicamente. Daí você tem a linha liberal, né, que daí tem outras vertentes, são linhas no ponto de vista assim burocrático, que não tem vínculo nenhum, né, não tem ligação nenhuma com as linhas tradicionais, é um outro tipo de maçonaria que cada um faz a sua regra, eles têm as suas regras específicas, e isso é muito diverso, né, tem a sua autonomia, trabalham no país, né, trabalham no mundo, né, que existe a maçonaria liberal no mundo inteiro, tem os seus vínculos muitas vezes ligados ao Grande Oriente da França, por exemplo, né, que é vamos pôr assim entre aspas, é a mãe da maçonaria liberal, né? Certo? E daí você tem outro tipo de maçonaria, que é a maçonaria mista, né? Que é um outro tipo, né? Que é a maçonaria de homens e mulheres, certo? Então, nessas linhas, tanto eu estou colocando a linha tradicional conservadora quanto a linha liberal, é uma maçonaria feita por homens somente, né? Daí você tem a maçonaria mista, né? Que é homens e mulheres, que começaram a se reunir lá para trás, como a gente fala aqui no Paraná, certo? Lá para trás, começaram a se reunir na mesma reunião, na mesma ocasião, homens e mulheres lá numa reunião maçônica. Então isso é uma linha separada. E daí nós temos uma outra linha separada que é a maçonaria feminina, né? Essas linhas mista e feminina aqui no Brasil não tem não são assim, não tem muita gente que é aderente a essas linhas, né? Aqui no Brasil é mais a conservadora, certo? E daí tem um determinado número de pessoas que a gente não consegue rastrear, que é a maçonaria liberal, certo? No Brasil, aqui da linha conservadora, são mais ou menos entre 250 a 300 mil maçons conservadores, tradicionais, como eu falo, né? Daí da linha liberal a gente já não tem, porque vem surgindo, às vezes o cara entra, né? E daí tem os caras que têm um trabalho sério nessa linha liberal, né? Mas não tem um vínculo com a tradicional, então já, cara, sabe? Aí a pergunta que cabe a você, a mim, né? Que você fez aqui, ó. Aqui que é. Você é da Ordem Universal, então acho que isso aí ficou correto, né? Ficou pelo menos inteligível de se entender, né? Você tem outros segmentos. Tem outros segmentos também. Como saber qual vou me identificar, já que é discreto? Cara, pesquisando, né? Se veja assim, eu sei que não é fácil, né? Como eu já orientei em outras ocasiões, tem muitos irmãos, né? Aqui na internet é o seguinte, tem muitos irmãos, por exemplo, né, que são dessas ordens conservadoras. O Diego Franzen, lá do Rio Grande do Sul, daí tem o Leandro Dotti, que é o Papo Maçom, tem o Marcel também, né, que é a Conversa de Bode, tem o Guilherme, certo? E tem outros aí também, né, para mim,
tem o André Muniz, canal Transcendência, sabe? Às vezes eu acabo esquecendo, né? Mas os irmãos sintam-se acolhidos e citados todos aqui, que tem um trabalho sério que fala sobre maçonaria na internet, né? Então tem esses irmãos que vão falar, obviamente, né? Do que a gente conhece, que é a maçonaria tradicional, certo? Mas tem outras pessoas que são ligadas a outras organizações ou criaram outras organizações, né? Também tem esse detalhe, né? Que daí que existem, né? Elas acabam existindo, né? E às vezes tem lá muito mais visualizações do que eu. Mas do que eles querem? Eles querem trazer muitas vezes a pessoa para a sua maçonaria particular, né? A visão dessas maçonarias que são criadas, ela é uma mesma visão de uma corrente tradicional? Tem que parar e pensar. Será que é a mesma coisa? Certo? Aí, eu acho que fica uma situação que seria mais, eu acho que lógica, né? É você ver os vários, primeiro entender, né? A partir desse vídeo, procurar entender as várias manifestações maçônicas que existem no mundo, certo? E entrar em contato, né? O problema da maçonaria tradicional conservadora é que esse contato às vezes não é. Tem os formulários, sempre no final dos vídeos eu deixo aqui, como entrar para a maçonaria. O meu como entrar para a maçonaria vai te conduzir para as potências tradicionais, né? Para os formulários das potências tradicionais, caso você não conheça, porque já tem uma playlist aqui que eu dou uma série de orientações. Ah, conhece alguém que é maçom? Cara, chega, conversa com o cara, né? Certo? Conversa com o cara, sabe? Ah, não conhece ninguém, tem um formulário de intenção para você entrar, esse formulário, sabe? Ainda na questão dessa linha tradicional, lidar com a internet é um pouco complexo ainda, né? Essas organizações liberais, elas são muito mais agilizadas, né? Certo? Só que os objetivos muitas vezes são outros, né? Tem que se tomar cuidado, tem que saber se separar o joio do trigo nessa história. As maçonarias mistas eu não vejo fazendo esse tipo de coisa, né, também, e as femininas muito menos, né, eu já fiz algumas entrevistas com mulheres maçons aqui, já falei disso daí, mas é muito pouco que a gente vê a maçonaria feminina e não vê esse pessoal muito presente na internet, infelizmente, né, mas acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, fica na questão do critério da pesquisa, Renato, beleza? Bom, espero que tenha sido construtivo isso daí, essas informações todas que eu passei nesse vídeo, e espero você no nosso próximo vídeo. Queria convidar você a conhecer meu site lá, luismiller.com.br, os links estão aqui embaixo. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.